Hoje vamos falar sobre um assunto poderoso que pode transformar sua vida espiritual: o jejum. Mas não é qualquer jejum. Vamos revelar por que o jejum atrai Deus e quais são as coisas que você nunca deve fazer enquanto jejua. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai mudar sua perspectiva sobre esse ato sagrado. Você já se perguntou por que tantos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia jejuavam? Porque Jesus mesmo jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar seu ministério. Meus amados, o jejum não é apenas ficar sem comer, é uma chave poderosa para abrir as portas dos céus. Vamos começar entendendo por que o jejum atrai Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo ao Senhor: Pai, o Senhor é mais importante para mim do que o alimento, do que as necessidades do meu corpo. Eu quero mais de Ti. É como está escrito em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O jejum é um ato de humildade e submissão a Deus. Quando nos abstemos de comida, estamos reconhecendo nossa dependência total dele. Lembrem-se das palavras de Jesus em João 4:34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando jejuamos, estamos alinhando nosso espírito com essa mesma atitude. Mas atenção, o jejum não é uma fórmula mágica para manipular Deus. Não, meus irmãos, é uma forma de nos aproximarmos dele, de aguçarmos nossa sensibilidade espiritual. Isaías 58:6 nos diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O verdadeiro jejum deve nos levar a uma transformação interior e a ações de amor e justiça. Agora, vamos falar sobre algo crucial: as coisas que você nunca deve fazer enquanto jejua. Preste muita atenção, porque isso pode ser a diferença entre um jejum que agrada a Deus e um que é em vão. Primeiro, nunca jejue por ostentação. Jesus nos adverte em Mateus 6:16-18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O jejum é entre você e Deus, não é para impressionar os outros. Se você jejua para que as pessoas vejam como você é espiritual, você perdeu o propósito. Deus olha para o coração, não para as aparências. Segundo, nunca negligencie a oração durante o jejum. O jejum sem oração é apenas uma dieta. Quando Daniel jejuou, ele voltou o rosto para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e cinza. Daniel 9:3. O jejum abre nossos ouvidos espirituais, mas é através da oração que conversamos com Deus. Terceiro, nunca use o jejum como desculpa para negligenciar suas responsabilidades. Alguns pensam que jejuar significa se isolar completamente. Mas lembrem-se, Jesus nos ensinou a ser sal e luz no mundo. Continuem trabalhando, cuidando de suas famílias, sendo testemunhas vivas do amor de Deus. Quarto, nunca jejue sem um propósito claro. Pergunte a Deus qual é o propósito do seu jejum. É por avivamento, por cura, por direção, por quebra de maldições? Esther jejuou com um propósito claro: salvar seu povo. E Deus honrou seu jejum. Quinto, nunca quebre seu jejum de forma impulsiva. Quando terminar o período de jejum, volte a se alimentar gradualmente. Seu corpo e seu espírito precisam de tempo para se readaptar. Use esse momento para refletir sobre o que Deus falou com você durante o jejum. Sexto, nunca se esqueça de que o jejum não é apenas abster-se de comida.
Isaías 58 nos ensina que o verdadeiro jejum envolve ações de justiça e misericórdia. Durante seu jejum, busque oportunidades para abençoar os outros, para ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. 7, nunca entre em um jejum prolongado, sem orientação médica, especialmente se você tiver condições de saúde preexistentes. Deus quer que cuidemos de nossos corpos, que são templo do Espírito Santo. 8, nunca use o jejum como uma forma de autopunição. Alguns entram em jejum pensando que precisam se punir por seus pecados. Mas lembrem-se, o sacrifício de Jesus na cruz já pagou por todos os nossos pecados. O jejum é para nos aproximar de Deus, não para nos punir. 9, nunca compare seu jejum com o de outras pessoas. Cada um tem sua jornada com Deus. Talvez você só consiga jejuar uma refeição, enquanto outro irmão jejua por dias. Não importa, Deus olha para o coração, não para a duração do jejum. 10, nunca perca o foco em Jesus durante o jejum. É fácil ficar tão concentrado na prática do jejum que esquecemos o motivo pelo qual estamos jejuando. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, meus amados, quero compartilhar com vocês algumas histórias poderosas de jejum na Bíblia para inspirá-los e encorajá-los nessa prática. Lembrem-se de Moisés, que jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos diretamente de Deus. Êxodo 34, 28. Imaginem a intimidade com Deus que Moisés experimentou durante esse tempo. Pensem em Esther, que convocou um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei para interceder pelo seu povo. Esther 4:16. Seu ato de coragem, precedido pelo jejum, salvou toda a nação judaica. Recordem-se de Daniel, cuja prática regular de jejum o manteve fiel a Deus, mesmo em uma terra estrangeira. Foi durante um período de jejum que Daniel recebeu visões proféticas incríveis. Daniel 10, 2, 3. E não podemos esquecer de nosso Senhor Jesus Cristo, que jejuou por 40 dias no deserto, enfrentando e vencendo as tentações do diabo. Mateus 4, 1, 11. O jejum fortaleceu Jesus para o ministério poderoso que estava por vir. Esses exemplos nos mostram que o jejum não é apenas uma prática religiosa vazia, mas uma ferramenta espiritual poderosa que pode trazer breakthrough em nossas vidas. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, como posso começar a praticar o jejum de forma que agrade a Deus? Ótima pergunta. Vou compartilhar com vocês alguns passos práticos. 1. Comece devagar. Se você nunca jejuou antes, não tente imediatamente um jejum de 40 dias. Comece com uma refeição, depois tente um dia inteiro. Deus honra cada passo de fé que damos em direção a Ele. 2. Prepare seu coração. Antes de iniciar o jejum, passe um tempo em oração, pedindo a Deus que purifique seu coração e revele qualquer pecado não confessado. O Salmo 139, 23, 24 é uma ótima oração para esse momento. 3. Defina um propósito claro. Por que você está jejuando? Seja específico em sua intenção. Escreva em um papel e mantenha diante de você durante o jejum. 4. Planeje seu tempo. Durante as horas que você normalmente gastaria comendo, dedique-se à oração, leitura da Bíblia e adoração. Não desperdice esse tempo precioso. 5. Esteja preparado para a batalha espiritual. O inimigo não gosta quando nos aproximamos de Deus. Você pode enfrentar tentações ou desânimo. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. 6. Mantenha-se hidratado. Beba bastante água durante o jejum. Isso ajudará seu corpo e manterá sua mente clara para ouvir a voz de Deus. 7. Quebre o jejum com sabedoria. Quando terminar o período de jejum, não coma de mais de uma vez.
Comece com alimentos leves e vá aumentando gradualmente. 8. Registre o que Deus falar. Tenha um diário para anotar as impressões, versículos e revelações que receber durante o jejum. Isso será um testemunho poderoso para você no futuro. 9. Compartilhe os frutos. Depois do jejum, esteja atento às oportunidades de compartilhar o que Deus fez em sua vida. Seu testemunho pode encorajar outros a buscarem a Deus de forma mais profunda. 10. Faça do jejum um estilo de vida. Não deixe que o jejum seja apenas um evento ocasional. Incorpore-o regularmente em sua vida espiritual, talvez jejuando um dia por semana ou por mês. Meus queridos, o jejum é uma das práticas espirituais mais poderosas que temos à nossa disposição. Quando praticado com o coração certo e de acordo com a palavra de Deus, ele pode trazer um avivamento pessoal e coletivo. Lembrem-se sempre, o jejum não é para impressionar Deus ou ganhar seus favores. Nós já temos o favor de Deus através de Jesus Cristo. O jejum é uma forma de nos posicionarmos para receber o que Deus já quer nos dar. É como sintonizar nosso espírito na frequência do céu. Quando jejuamos, declaramos guerra contra nossa carne e suas vontades. Estamos dizendo: Deus, eu quero mais de Ti do que qualquer coisa que este mundo possa me oferecer. E acreditem, Deus sempre responde a um coração assim. Imaginem uma igreja cheia de pessoas que praticam o jejum regularmente. Uma igreja que não está satisfeita com o cristianismo morno, mas que clama por um derramamento fresco do Espírito Santo. Essa é a igreja que vai abalar as portas do inferno. Essa é a igreja que vai ver milagres, curas, libertações e um grande avivamento. E você, meu irmão, minha irmã, quer fazer parte desse movimento? Quer experimentar um novo nível de intimidade com Deus? Quer ver breakthrough em áreas de sua vida onde você tem lutado? Então eu o desafio. Comece a praticar o jejum. Não espere até se sentir espiritual o suficiente. Comece hoje. Deus honrará cada passo de fé que você der em direção a Ele. Lembre-se sempre, o jejum não é sobre o que estamos desistindo, mas sobre o que estamos ganhando, mais de Deus. É trocar o pão da terra pelo pão da vida, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida de oração e jejum. Que você experimente uma nova dimensão do poder e da presença de Deus em sua vida. E que através do seu jejum você se torne um canal de bênção e transformação para sua família, sua igreja e sua nação. E não se esqueça, meus amados, se este vídeo abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens como esta, que vão edificar sua fé e transformar sua caminhada com Deus. Juntos vamos levar essa mensagem de poder e avivamento para todo o Brasil e além. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém!